Boa noite, minhas caras alunas, meus caros alunos. Estamos de volta exatamente para a nossa segunda parte da aula de cálculo 4, vendo o teorema de Green. Então, o que é importante da aula passada e da aula de hoje? A gente entendeu o divergente, que ainda não entrou no nosso cálculo, porque o teorema de Green que a gente viu foi pelo rotacional, o rotacional propriamente dito, e o teorema de Green. Vou reescrever o teorema de Green aqui, para a gente ir para aquela questão que a gente parou na aula passada. Então, tela branca. O que é que eu vou falar aqui para vocês? Texto. Teorema de Green. O que nos interessa esse teorema de Green? Saber aquela questão da integral simples transformada em integral dupla. Ou seja, a integral na curva C de f1 dx mais f2 dy é igual à integral dupla sobre a região D do rotacional de f dx dy. E onde é que... botar aqui, parênteses, né? E como é que a gente determina o rotacional de f? Rotacional de f é a derivada parcial de f2 em x menos a derivada parcial de f1 em y. Pronto. Então, o teorema de Green, eu preciso tê-lo comigo, lembrar de rotacional para poder resolver as questões. Então, voltando para a questão, como eu disse, né, que eu ia trabalhar a questão, voltando para ela aqui, ó, ela aqui, essa questão meio assustadora. É como se haverá alguns erros aqui na apostila que eu vou corrigindo, que eu estava resolvendo no fim da aula passada. O que é que nós temos aqui? Ó? O campo vetorial, dessa maneira aqui, e a região que eu vou fazer a integral de curva, ela está aqui embaixo. Então, esse é o meu campo vetorial, e aqui a região. Eu vou ter o C externo e o C interno. Eu tenho duas circunferências para poder fazer a integral de curva. Quem é C1 e quem é C2? Está dado aqui. C1 vai ser essa curva, essa circunferência, e C2 essa outra circunferência. Ele diz que A é menor que B, exatamente para dizer que a curva 1 é a curva externa, a curva 2 é a curva interna, a curva 1 é percorrida no sentido anti-horário e a curva 1 é no sentido horário, para a gente determinar a validade do quê? O teorema de Green. Beleza. É como eu disse, o campo vetorial ele já errou aqui, né? O campo vetorial foi dado aqui. Quanto é que ele vale? Então, o que é que acontece? Aí na derivada ele acerta. Foi o que eu fiz, né? Eu vou derivar F1 em Y. Quem é F1 mesmo? Ó, vamos lembrar, é menos Y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Derivada de um quociente. É a derivada da primeira, aqui, derivada de menos y. Aqui é derivada de menos y. Derivada da de cima, vezes a de baixo, menos, o menos faz parte da fórmula, o de cima, vezes a derivada da de baixo. Ó. Isso daqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, derivada da de baixo, só que eu derivo em quem? Em y. Ou seja, x ao quadrado é constante em y, derivada a zero. Derivada de y ao quadrado, 2y. Dividido, que é da fórmula, o numerador elevado ao quadrado. Fazendo as operações, lembra
Na aula passada eu cheguei a isso. Isso é a derivada de F1 em Y. Vou fazer a derivada de F2 em X. Aqui. Quem é F2? F2, no caso, é X sobre X ao quadrado mais Y ao quadrado. Beleza. Derivada da de cima, x', que é 1, vezes a de baixo, menos a de cima, que na verdade aqui é x, vezes a derivada da de baixo. Ou seja, isso aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, derivado em x. Ou seja, y ao quadrado é constante, zero, derivada, né? Derivada de x ao quadrado, 2x. Fazendo as operações em cima, eu chego a isso. Que a gente viu que a derivada de f1 de y é igual à derivada de f2 em x. Então, quanto é que vai ser o rotacional? Quanto é que vai ser o rotacional? Rotacional é derivada de f2 em y, em x, que diga, menos a derivada de f1 em y. Como são iguais, isso aqui vai dar zero. Então, o rotacional deu zero. Logo, a integral do lado direito do teorema de Green é zero. Foi o que eu cheguei na aula passada. No fim da aula passada, eu estava agora calculando o lado esquerdo, que é a integral de linha em C1. Em C1. C1 é, no caso, a circunferência externa. Na fórmula de Green, eu tenho o seguinte, eu vou determinar isso aqui. Só que eu vou determinar para C. Eu vou fazer C1 mais C2. Primeiro eu vou fazer C1. Aí quem é C1? É X é igual a B cosseno T, que eu estava falando teta, né, na aula, depois me liguei. E Y é igual a B seno T. Quem é dx? Vai ser derivada do cosseno é menos seno. Então, dx é B seno T e dy é B derivada do seno é cosseno T. Em dt, né? Só que aí, derivada da interna é 1, derivada de T é 1. Aí eu vou substituir aqui. No caso, eu tenho F1, que é x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e eu tenho F2, que é menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Colocando 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado em evidência, eu vou ter x dx menos y dy. Foi aí que a aula caiu. Substituindo ó, x aqui, ó, é por isso que eu disse que eu ia trazer para cá. X é b cosseno θ. Dx é menos b seno θ. Y é b seno θ. Dy é b cosseno θ. O que é que eu vou ter? X dx vai ficar b ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Θ não, t, Tiago. Y dy vai ficar mais b ao quadrado seno ao quadrado de t. X ao quadrado mais y ao quadrado está aqui embaixo. B ao quadrado cosseno ao quadrado mais b ao quadrado seno ao quadrado. O que é que eu tenho no fim? Eu posso cortar. Ó. Esse mais esse é igual a esse mais esse. Sobrou dt. Integral de dt é t. De onde? De 0 até 2π. Então vai ficar o quê? 2π. Então, o lado esquerdo em C1 do teorema de Green vale 2π. Agora eu vou calcular a integral de linha em C2. Quem é C2? Só que o que é que acontece? Eu tenho menos porque eu estou integrando no sentido anti-horário. Quem é C2? É x é igual a cosseno θ e y é igual a seno θ. Aí eu derivo, de novo, para achar dx, que vai ser menos a seno
T, né? T, não teta, e Y é igual a cosseno T. Substitui, igualzinho eu fiz anteriormente. Igualzinho eu fiz anteriormente. Logo, vai sobrar isso aqui. Corto, corto, corto. Na verdade, corto, corto não. Eu corto a soma, né? Esse dividido por esse dá 1. Sobra dt. Integral de dt é t. Menos t vai ficar menos 2π. Quando eu somar 2π menos 2π, vai dar quanto? 0. Ou seja, em C1 deu 2π. Em C1 deu 2π. Em C2 deu menos 2π. Mais 2π menos 2π, 0. O rotacional deu quanto? 0. Logo, tá aí que 0 é igual a 0. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Por quê? Porque a próxima aula, essa semana ainda vou ver, né? Porque na quarta é estruturas, na quinta é cálculo, né? Aí na quinta eu marco o cálculo para a gente começar teorema de Stokes. E vou postar, como eu disse, a resolução da prova. Já fiz a parte 1, vou fazer a parte 2. E vou postar uma resolução de exercícios, pelo menos mais 2 exercícios do teorema de Green. Aí, próxima aula, a gente vem para o teorema de Stokes. A gente trabalha o teorema de Stokes, que aí eu quero ver mudança de coordenadas e ligar tudo. E ligar tudo que a gente viu até agora. Então, esse foi o intuito desse tempinho aqui da gente trabalhar. Uma parte 2 mais curta, com um exercício que eu não tinha finalizado na aula passada, né? Então, tranquilo aí. Tamo juntos. Força nessa jornada, né? 8h15, nossa aula normal, né? Termina 8h20, né? Na faculdade. Então, terminando 5 minutos mais cedo. Valeu o 7º período.